Olá, pessoal! Vamos começar hoje o curso de Direito Comercial aqui pelo canal do YouTube. Bom, para a gente iniciar, eu trouxe uma reflexão para vocês. Em que sentido? Quais os impactos que o coronavírus está tendo na economia e se o nosso sistema jurídico está preparado para suportar estes impactos? Para isso mesmo, a gente vai trabalhar com três princípios que norteiam toda a ordem econômica. Quais são eles? Primeiro, livre iniciativa e como o Estado intervém nessa livre iniciativa. Segundo, livre concorrência e como o Estado pode atuar como agente econômico para influenciar essa concorrência. E terceiro, função social da empresa, ou seja, qual o sistema jurídico capaz de garantir a permanência da empresa, mesmo em situações de crise econômica. Vamos lá? O primeiro direito que a gente vai examinar é justamente o direito à livre iniciativa. Por ele, garante-se a todo o setor privado que possa explorar qualquer atividade, desde que ela seja permitida ou não proibida em lei. Isso significa uma liberdade plena? Não, né, gente? Nenhum direito é absoluto, inclusive as liberdades. Por isso mesmo, em casos emergenciais, como é o presente de uma pandemia de coronavírus, é possível que o Estado efetivamente intervenha na iniciativa privada, proibindo ou suspendendo determinadas atividades. É o que aconteceu recentemente aqui no estado de São Paulo, em que determinou-se que todas as atividades de produção de serviços e produtos ou de circulação de serviços e produtos que não fossem essenciais ficassem fechadas ao público. O que isso significa? Uma interferência na própria livre iniciativa, garantindo justamente um bem maior, que é a saúde pública. Por isso mesmo, nesses casos de pandemia, ou seja, nesses casos emergenciais, é sim possível, é sim legítimo ao Estado proibir ou suspender determinadas atividades por um certo período. Associada a essa interferência direta na livre iniciativa, nós estamos experimentando também uma interferência indireta através do Ministério da Saúde, também muito arrazoada com base na preservação da saúde pública, que vai nos dizer o seguinte: orienta que todas as pessoas se mantenham em quarentena, portanto, evitem, restringam essa circulação para assim evitar a propagação do vírus. Ora, se por um lado eu tenho uma interferência direta na economia, determinando o fechamento de serviços não essenciais ao público, por outro lado, eu tenho uma interferência indireta orientando as pessoas que não saiam de casa. Resultado: muito óbvio, né, pessoal? Uma crise econômica justamente pela proibição da abertura de determinados negócios ao público e, por outro lado, pela redução drástica desse consumo. Sendo assim, qual a saída? Qual a saída viável para nós nesse momento? Primeiro, lembram-se que um pouquinho antes de todo esse cenário estourar, o governo federal já fez a redução da taxa Selic em meio ponto percentual. Por que ele fez isso, gente? Justamente por duas razões. Primeiro, em relação às contas públicas, porque a maioria das dívidas internas elas estão atreladas à Selic. Sendo assim, se eu faço uma redução nessa taxa, que foi de 4,25 para 3,75, automaticamente eu terei que destinar menos recursos para o pagamento dos juros dessas dívidas.
Logo, sobra mais dinheiro no caixa. Por outro lado, a taxa Selic, ela funciona como um termômetro, ou seja, como base para a economia. Logo, todas as demais taxas de cobrança de juros no Brasil terão ela como base. Se eu diminuo a base, eu permito também a diminuição das taxas de juros bancárias. Ora, mas será que efetivamente eu vou experimentar a redução dessas taxas de juros? Aí que é. Espera-se que para as próximas semanas, paralelamente às MPs que estão regulamentando a flexibilização do trabalho nesse período emergencial, seja utilizada a Caixa Econômica Federal como agente econômico de intervenção na própria concorrência bancária. Como assim? Muito simples. A Caixa Econômica Federal, gente, é uma empresa pública responsável, dentre outras coisas, por implementar políticas públicas do governo. Ora, se o governo já acenou com a redução da taxa Selic, o próximo passo para incentivar a economia privada, ou seja, o setor bancário, a também reduzir os seus juros, ele pode utilizar a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, justamente para puxar esse trem. Ou seja, fazer com que nas próximas semanas a Caixa Econômica Federal reduza os seus juros, para assim o fazendo, pela própria lei de concorrência natural, né? Faça com que os demais bancos privados também revejam para baixo os seus juros. Qual é o benefício desse? Todo. Por que todo, gente? Porque se nós teremos menos consumo e teremos menos empresas abertas ao público, isso significa um travamento geral da economia. Significa, portanto, menos dinheiro circulando. Menos dinheiro circulando, especialmente para autônomos e para a economia informal, isso vai gerar o colapso de muitas famílias. Ora, complicado, né? Por isso mesmo, essas pessoas muito provavelmente irão necessitar a tomada de novos empréstimos pessoais para poder passar esse período. Paralelamente, as empresas também sofrerão, seja porque elas precisarão fechar suas portas temporariamente, seja porque elas experimentarão também uma redução drástica desse consumo. Sendo assim, ainda que nós tenhamos as MPs que flexibilizam e podem gerar um menor custo para essa empresa agora, elas também passarão por necessidades, porque os custos continuarão, ainda que menores, continuarão acima da entrada, ou seja, acima do seu faturamento. Logo, paralelamente à necessidade de autônomos e da economia informal, muito provavelmente a gente terá a necessidade da tomada de empréstimos empresariais pelas empresas para justamente passar por esse período. Sendo assim, a atuação da Caixa Econômica Federal como agente econômico de interferência direta na economia nesse momento é extremamente salutar. E é por isso mesmo que a gente espera que isso venha a ocorrer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Para além da crise financeira que é esperada, qual outra crise a gente pode esperar? Justamente a crise de desabastecimento e também da imposição de preços abusivos. É o que a gente vê em relação ao álcool gel e gêneros de primeira necessidade. Sendo assim, os PROCONs eles já foram acionados para que possam fazer essa fiscalização e coibir esses abusos, protegendo, portanto, o consumidor da prática abusiva de preços e, paralelamente, também
garantindo aí a esse consumidor uma logística possível para que ele tenha a continuidade dos produtos e dos serviços chegando e assim possa ter um consumo razoável desses produtos sem experimentar um aumento exagerado desses preços. Por fim, além desses impactos econômicos que a gente já analisou em relação ao coronavírus, a essa pandemia, qual outro risco que a gente está na iminência? A gente está num risco iminente justamente do fechamento de empresas, ou seja, o fechamento em definitivo de postos de trabalho e de empresas produtivas, encerrando, portanto, a existência de produtos e serviços essenciais para toda a população. Por isso, pensando na função social da empresa, ou seja, na importância dessa empresa para a economia como um todo, uma vez que a empresa é entendida como a menor célula de impulso econômico, ou seja, da economia, é que existe todo um sistema de recuperação empresarial. Vamos então dividir esse sistema em dois. Primeiro, para as empresas que já estão em recuperação, ou seja, as recuperandas. E segundo, para as empresas que, por conta de um maior agravamento da sua situação financeira, podem experimentar efetivamente uma instalação de crise econômica que as impulsionem à recuperação. Vamos lá? Um, em relação às empresas recuperandas, ou seja, aquelas que se encontram em recuperação judicial e por isso estão numa situação mais fragilizada economicamente, já existe a notícia de que alguns juízes estão autorizando o pagamento diferido de contas essenciais, como luz, água, telefone e gás. Por quê? Porque justamente o pagamento diferido destas contas e o impedimento da cessação desses serviços garantiria a permanência, ou seja, a manutenção dessas empresas nesse período de crise mais extrema. Mas é só? Não. Além desta tutela de urgência que pode ser tomada no processo de recuperação judicial, é possível também a renegociação dos planos de recuperação. Por isso mesmo é que provavelmente nos próximos meses nós examinaremos o aumento dos pedidos de revisão de planos de recuperação. Ora, mas é possível revisar estes planos? Sim, porque esta situação atual de calamidade pública e de agravamento de situação econômica não foi nem sequer previsto no plano e muito menos desejado ou teve qualquer concorrência de culpa pela recuperanda. Por isso mesmo, é possível sim haver a renegociação, ou seja, a repactuação do plano de recuperação judicial, o que espera-se venha a ocorrer nos próximos meses. 2. Para as empresas que ainda não têm um processo de recuperação judicial em curso, mas que podem ter a sua situação financeira agravada e têm instalado uma crise econômica capaz aí de cessar a atividade dessa empresa, elas podem utilizar o sistema da recuperação, tanto judicial quanto extrajudicial. A recuperação extrajudicial ela é um pouco mais restrita e ela vai permitir à empresa que esteja em dificuldade econômica e dificuldade financeira a renegociação de dívidas com fornecedores de produtos e serviços, bem como em relação aos bancos, que normalmente são as principais dívidas empresariais.
E elas normalmente também utilizam centros de mediação privados, porque esses centros eu terei um mediador capacitado nessas negociações para auxiliar as partes a chegarem num consenso, visando assim a satisfação do interesse e da necessidade de recebimento do credor e, de outro lado, a manutenção dessa empresa para que não sejam fechados postos de trabalhos e também não seja enfraquecida a própria cadeia produtiva, né? Pensando que o próprio credor muitas vezes tem interesse sim na manutenção da atividade do seu devedor. Bom, mas e se estas dívidas forem maiores, ou seja, forem mais amplas do que meramente dívidas com fornecedores e com bancos? Nesse caso, indica-se uma segunda saída, que é a recuperação judicial. Ela vai ser proposta no principal estabelecimento da recuperanda, que, satisfazendo as exigências legais, que basicamente significa estar quite com as suas obrigações empresariais, poderá pleitear junto a todos os seus credores, salvo os credores fiscais, que aí nós temos uma legislação específica e um parcelamento específico para isso. Ela pode solicitar a todos os demais credores uma renegociação dessas dívidas e um replanejamento da sua atividade econômica, permitindo inclusive a readequação dessa atividade com venda de estabelecimentos, venda de equipamentos, frota de veículos, enfim, tudo de forma previamente combinada com os credores, para que possa atender a manutenção e a reestruturação dessa empresa para que ela possa continuar operando e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades creditícias dos seus credores. Bom, pessoal, espero que eu possa ter conseguido trazer para vocês uma análise geral desses impactos imediatos que nós estamos vendo aí da Covid no setor econômico e, por sua vez, como o nosso sistema jurídico responde a essas necessidades emergenciais. Claro que, com certeza, muito mais água vai rolar por aí e muito provavelmente novas perspectivas serão lançadas. Mas isso é para vocês poderem ter uma contextualização jurídica nesse momento, pensando justamente em como o nosso sistema responde aos impactos econômicos emergenciais causados pela Covid-19. Obrigada, até mais!